No nosso dia a dia é comum tomarmos decisões com o que acontece ao nosso redor. Na programação também não é diferente. A gente usa condicionais para o código se comportar de uma forma ou de outra, dependendo de certas condições. Nessa aula a gente vai falar sobre condicionais, estruturas de controle de fluxo com JavaScript. Então vamos ver isso na prática lá no VS Code. Então vamos lá. Criar uma nova pasta. Agora aula 07. Nessa, na verdade, uma pasta aqui. E agora vamos criar a pasta da aula 07 e criar nosso arquivo index.js. Se você entendeu bem os conceitos de álgebra booleana e como você cria condições, como você junta diferentes condições, você tem uma expressão mais complexa, nessa aula a gente vai colocar tudo isso que você viu na aula anterior em prática com condicionais com JavaScript. Então vamos pegar o exemplo que a gente viu na aula anterior. O exemplo mais simples da questão de ir ou não à praia, se estiver fazendo sol ou não. Então, a nossa condição aqui é vou à praia se for final de semana e se estiver fazendo sol. Então, como a gente usa o JavaScript para definir se algo vai acontecer ou não, a gente usa a palavra especial do JavaScript if, que é um termo em inglês que significa se. Ou seja, se algo acontecer, se if aí entre parênteses, aqui eu posso botar qualquer expressão que eu queira. Ou seja, eu vou botar se final de semana e sol. Aí eu vou abrir e fechar chaves. Aqui é bem semelhante a uma função. Aqui é uma função no caso especial do JavaScript, que é o if. Então você vai ter os argumentos, vão ser as condições. E o que vai acontecer se isso daqui for verdadeiro. Então aqui eu vou dizer console.log vou para praia. Então vou remover essa linha de código e vou rodar esse código. Aqui eu estou na aula 6, na verdade eu tenho que sair da pasta da aula 6 e para a pasta da aula 7 e aí sim agora executar o node index. Ou seja, não apareceu nada. Por quê? Porque esse meu if aqui ele está sendo resolvido como false. Ou seja, se isso for falso, nada do que está aqui dentro vai ser executado. Agora vamos mudar aqui o sol para true, ou seja, é final de semana e está fazendo sol. Então agora eu devo ver essa mensagem. Vou aqui, ou seja, vou para a praia. Então você vê que aqui eu defino o que vai acontecer com o meu código com base em certas condições. Eu defino que algo vai ser ou não executado com base em certas condições. E se não estiver fazendo sol ou se não estiver fazendo chuva. E se não estiver fazendo sol ou se não for final de semana. A gente consegue fazer isso de uma forma diferente. A gente consegue usar o else e aí abre e fecha chaves. E aí eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro. Console.log não vou para praia. E aí uma carinha triste aqui. Vamos executar esse código. Vou para a praia. Se não estiver fazendo sol, eu não vou para a praia. Então é assim que a gente controla o fluxo dentro do JavaScript. E é por isso que é importante que você aprenda álgebra booleana, porque você vai ter que criar condições aqui que podem ser condições complexas. E por ser condições complexas, muitas vezes é difícil de você elaborar essa expressão. Então, entenda a álgebra booleana antes para que você consiga criar condições mais específicas. Mas se eu quiser ser mais específico aqui, se eu quiser dizer tipo, eu não vou por causa de tal coisa. Então, a gente pode fazer isso da seguinte forma. Eu posso criar um else if. Ou seja, se não acontecer isso daqui, eu vou testar uma outra condição. Ou seja, se não estiver fazendo sol, aí eu posso dizer console.log não está fazendo sol. E aí eu posso fazer um outro. E aqui eu posso colocar quantos else if eu quiser. Ou não é final de semana. .log não é final de semana. Vou executar esse código. Como não está fazendo sol, ele deve entrar nessa expressão aqui. Então vamos lá. Ou seja, não está fazendo sol.
Note que aqui, como é um else if, ele vai tentar esse primeiro. Se não der certo, ele vai tentar esse. Se não der certo, ele vai tentar esse. Então, ele vai exibir só um dos três, porque eu estou fazendo um if, else if. É tipo se não, se não, se. Então, você vê que ele vai encontrar apenas a primeira condição válida e vai descartar todo o resto. Ou seja, se eu botar tudo true, a primeira condição válida vai ser essa condicional aqui, esse if. Então, ele vai parar aqui e não vai exibir o resto. Porém, se você remover e colocar só if e if, ele vai testar todas as condições. Ou seja, eu posso botar esses dois como sendo falso. Então, ele vai mostrar as duas condições. Não está fazendo sol e não é fim de semana. Ele mostrou as duas. Porém, se eu, por exemplo, colocar isso como else if, por exemplo, em vez de ele mostrar só as duas, ele vai identificar que isso daqui é true, porque sol está como false e negado vira true. Ele vai entrar aqui, vai exibir esse console e não vai exibir esse último console, mesmo que isso daqui seja true também, que no caso é, porque está como false, só que negado vira true. Então vamos para o nosso exemplo aqui. Se eu executar, você vê que ele só executa o primeiro, como é um else if, ele vai pegar a primeira condição válida dentro dessa sequência de condições, vai executar aquilo e vai descartar o resto. Diferente de você colocar tudo como if, ele vai pegar todas as condições que são válidas e vai executar todas elas. Uma outra alternativa que você pode usar aqui também é como eu mostrei, outra alternativa que você pode usar é usar apenas o else, como eu tinha mostrado anteriormente, que aí o else, caso isso daqui não seja verdade, é como se fosse um caso padrão. Se isso não for verdade, qualquer outra coisa vai cair como se fosse um else. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, else, então qualquer coisa, ele vai cair aqui. Não vou à praia. Aqui, colar. Então, vou para praia. Agora, que era como estava antes. Uma outra forma de reescrever condicionais com JavaScript, além de usar if, else, é o que a gente chama de operador ternário. Então, imagine o seguinte. Pego minha condição e aqui eu coloco uma interrogação. Ou seja, como se eu estivesse fazendo uma pergunta aqui. É final de semana e está sol? Aí eu pergunto. Se isso daqui for true, coloco meu console log aqui. E se isso daqui não for true, eu coloco meu outro console log aqui. Isso é equivalente a fazer esse if else que eu fiz aqui. É um operador ternário, eu vou comentar esse código e vou executar isso daqui. Ele deve retornar não vou para a praia, porque ambos aqui estão como false. Não vou para a praia, mas se eu mudar para true 2, como é um i, é como se fosse uma multiplicação e tudo tem que ser 1 para que isso funcione. E aí vou para a praia. Você vê que a forma mais resumida. E a sintaxe disso daqui seria da seguinte forma. Uma condição separado por resultado se for true e o resultado se for falso. Aqui não é nem resultado, é tipo ação se for true e a ação se for falso. Veja que o operador ternário é uma forma mais simplificada de você fazer um if else simples. Mas se você tiver algo mais complexo, é recomendado que você faça o if, else if, else if, else if e tenha um caso final com o else. E isso é um resumo simples de como você criar controles de fluxo. Então vamos criar, na verdade, vamos agora construir conceitos, juntar os conceitos que a gente usou. Isso é uma forma simples de você usar condicionais e definir fluxos para o seu código. Mas agora vamos resgatar um pouco das aulas anteriores e refatorar esse código. A refatoração é algo que já funciona, eu vou escrever um código melhor em cima disso. Então, vamos pegar conceitos que a gente viu em aulas anteriores e trazer para cá. Em vez de simplesmente escrever o código diretamente aqui, eu quero criar uma função. Então, eu vou criar uma function chamada de vou para praia. Aqui faltou um C. E essa function que vou para a praia, ela recebe dois argumentos. Se é final de semana e se está fazendo sol. E aí, o que eu vou fazer é, vou exibir se
tiver final de semana, se for final de semana e se estiver fazendo sol, eu vou para a praia. Vou exibir um console. Ponto. Agora eu vou retornar uma mensagem, ou seja, eu vou retornar um string. Vou para praia. Se não, else, eu vou retornar. Não vou para praia. Então eu tenho uma condicional dentro de uma função. Sim, isso é possível. Aqui, quando você começa a juntar as coisas, você pode fazer várias coisas diferentes. Então, se for final de semana e se tiver sol, eu vou para a praia. Se não, eu não vou. Então, eu vou começar... Vou apagar isso daqui. E vou dizer que vou começar a chamar minha função de diferentes formas. Vou para a praia. Aí o VS Code já me ajuda aqui com a questão de quais são os argumentos. São dois, FDS e sol. Então, vou dizer que FDS é true e sol também é true. E aí eu vou pegar o resultado e minha função retorna. Eu estou usando aqui um return, ou seja, ela vai retornar ou isso ou isso. E eu vou fazer um console.log no resultado da minha função. Então, se eu executar aqui meu código, ele tem algo, está escrito errado. Atenção para escrita, é comum acontecer isso. Então, vou para a praia, porque eu passei true e true. Mas, por exemplo, se eu disser assim, não está fazendo sol, então vou executar essa função agora, colocando false aqui. E aí eu vou executar a função novamente. Não vou para a praia, porque o segundo argumento é false, que o segundo argumento é justamente se está fazendo sol ou não. Então aqui você vê que eu começo a juntar elementos. Eu trago função, trago condicionais, retorno de função, pego o valor retornado, uso o console.log. A partir de agora, a ideia do curso é justamente essa. A ideia é que você pegue conceitos que você viu nas aulas anteriores e a gente vai começar a juntar tudo isso e fazer um código mais próximo do que a gente tem no ambiente de trabalho em projetos reais. Então, dito isso, vamos para a próxima aula. Mas antes, não esquece, olha aqui embaixo, vai ter exercícios no GitHub. Pega o exercício, faz, estuda. Se não entendeu o vídeo, volta, assiste de novo. Tenha calma, não avance para a próxima etapa sem antes consolidar os conhecimentos dessa aula e das anteriores também, se for necessário. Então, a gente se vê na próxima aula.